Olá gente, tudo bem? Começando então mais um vídeo. Hoje vamos falar do o Milagre do Amanhã. Livro este que eu recomendo muito a leitura, pois ele é muito interessante os aprendizados que temos nele. Bom, mas antes da gente começar falando do Milagre do Amanhã, precisamos falar um pouquinho que esse aqui é o terceiro vídeo de uma série, onde aqui na descrição ou nos cards aqui em cima eu vou deixar para vocês o link para os outros dois livros que eu fiz a indicação para vocês. Bom, O Milagre da Manhã ele é escrito pelo Howard e foi publicado aqui no Brasil em 2016 pela editora Bestseller, que é um braço da editora Record. Ele é um livro de desenvolvimento pessoal, onde ele indica em algumas questões o hábito de você acordar mais cedo para que você possa ter um dia melhor, mas ele a todo momento no livro ele dá várias dicas do dia a dia dele, vários insights que ali você consegue ver que o livro é muito mais do que basicamente um livro só de acordar cedo e de criar um hábito matutino. É uma coisa muito mais profunda. Mas vamos lá. Ele introduz o livro falando um pouco do acidente que ele sofreu ali por volta de 99, onde ele quase veio a óbito. Depois disso tudo a vida dele começou a se transformar com uma questão de até mesmo da ideia do positivismo, que ele ia melhorar tudo. Ele entra como vendedor de uma grande empresa nos Estados Unidos, né? E depois ele começa a atingir meta em cima de meta. Ali em 2002, por ali, então uns 3, 4 anos depois da tragédia que quase veio a falecer, quase fez ele ir vir a óbito, né? Um dos amigos deles indica que ele escreva um livro, e aí também essa anseio por ele ter um tempo para escrever esse livro, acaba que ele depois em 2006, então 4 anos depois, ele consegue escrever seu primeiro livro, né, que tem uma versão em inglês, né? Vou deixar o link aqui embaixo da Amazon. Livros em inglês costumam ser muito caros, mas tem uma versão dele que é Talking, o nome do livro em inglês, não teve tradução aqui pro Brasil, que é Talking Life Head On, então falando, erguendo a cabeça, né, para falar sobre a minha vida. How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams. Como o amor pela minha vida, né, pela minha vida, fez com que eu criasse a vida que eu sonhava, né? Então, baseado na ideia que ele teve, ele quase perder a sua vida, ele criou uma vida dos sonhos dele. Só que quando ele criou esse livro, o editor dele foi embora do país levando 100% dos royalties. Esse livro já era o sétimo livro mais vendido da Amazon americana. E aí em 2006 ele teve que começar completamente do zero. Ele lançou o livro e aconteceu esse ocorrido. Ele passa a virar coach, um assessor financeiro dele fala se ele queria ser o coach, ele começa uma carreira de coach. Isso em 2006. Em 2007 e 2008, o livro ele vai comentar que houve a crise do subprime e ele está meio que perdido porque a maioria dos clientes dele não conseguia mais pagar ele para ser o coach. E um amigo dele fala para ele começar a fazer exercício. Ele fala, ele, claro, estava num momento triste da vida dele ali, né? Ele, como todo mundo, a economia americana estava numa crise geral. Então ele começa a ter esse porém de estar ali, e o cara fala, mas você quer que eu faça exercício? Ele aceita o desafio e começa a fazer exercício. Então na primeira vez ele machuca, ele, né, ele tem ali alguns sintomas ainda que vieram do acidente. Então no começo dói, depois não dói mais tanto, e assim ele sucessivamente ele começa esse hábito que depois vai se tornar o Milagre da Manhã, ou no inglês, né, que tem até mesmo a comunidade, The Miracle Morning, né, o Milagre da Manhã. E em 2012 ele meio que escreve o livro que, né, que é esse que a gente está falando. Ele chega no Brasil 4 anos depois, aqui no Brasil. Bom, então essa é mais ou menos a introdução do Howard, né, que é um escritor americano, palestrante e coach de sucesso. Então o livro ele meio que introduz para você, para meio que trazer para você para a realidade dele. Depois disso ele começa uma série de questionamentos ali, de certa forma, você ser os 5% que vão mudar alguma coisa, não ficar na cara dos 95% que vai ficar ali na mediocridade, né, que quer dizer, ficar ali na média, tá? Não é uma questão de desrespeito isso, é uma questão da média. E depois ele começa a introduzir meio que seria esse milagre do amanhã, que
vem dessa começo dele começar a fazer exercício. Então ele opta por 6 tarefas diárias que você vai fazer acordando mais cedo do que a sua rotina atual. Então seriam esses 6 salvadores de vida, né? Que são 6. Então ele começa falando primeiro com silêncio, né? Que seria uma meditação. Então você começar fazendo um descanso da mente, sentando no lugar, claro, depois de toda aquela rotina de acordar, escovar os dentes, tomar um copo d'água, sentar no sofá ou algum lugar que seja longe do seu quarto, porque isso pode induzir você a querer dormir mais. Você senta e faz meio que uma meditação ou fica um período em silêncio, um período assim. Basicamente, acho que no início ele fala em 1 hora nesses 6 exercícios, mas depois você vai ver que daqui a pouco eu falo que ele dá para ser bem adaptável. Então, o primeiro deles é no silêncio ou uma meditação. O segundo é uma afirmação, então você afirmar para você mesmo que o seu dia vai ser bom, o seu dia vai ser excelente, que você vai conseguir resolver aqueles problemas da sua vida, tudo. Então isso é uma afirmação que é um ponto do positivismo, então você pensar positivo. O terceiro seria o como é que ele chama? Exercícios. Então, você fazer um exercício, nem que seja um exercício de fazer um abdominal, um polichinelo, alguma coisa só para aumentar um pouco a pressão do seu corpo, para sentir, para dar uma mexida ali, para oxigenar um pouco mais. Tem a questão da escrita, que você escrever tudo aquilo que você quer para o seu dia. A questão da leitura, onde você vai, né, fazer toda essa questão de ler assim, você lê um livro, tudo. E o sexto é as visualizações, que na verdade seria o hábito de você, o que você afirmou ou escreveu, você meio que fechar a sua mente ali e visualizar aquilo, criar na sua cabeça aquela imagem do que vai ser seu futuro, tá? Isso são 6 passos que ele considera assim muito importantes, dentro da própria comunidade, né? Essa comunidade em inglês que chama The Miracle Morning, ela é enorme, então lá tem vários, se você quiser conhecer, ela é themiraclemorning.com. Ela é em inglês, mas ela tem assim muitas dicas, muitas pessoas que fazem de formas diferentes o Milagre da Manhã. Então o livro mais ou menos ele é pautado em 3 pilares. O primeiro é falar sobre a vida dele, o segundo é falar sobre o Milagre da Manhã em si, e o terceiro é falar sobre o hábito de você praticar o hábito de você induzir e fixar isso dentro da sua rotina ou dentro da sua vida, né? Então ali o livro ele fala de várias formas de você criar o Milagre da Manhã, tanto em questões que ele tem um capítulo que ele fala em fazer em 6 minutos, outro que ele fala personalizando o seu. Então ele meio que encaixa todos eles numa realidade para todos. Então não é um negócio que é meio engessado e que você não vai poder modificar aquilo. Então é bem interessante essas partes no livro, porque eles ficam o livro deve ter uns 10 capítulos e uns 6, 7 ele fala sobre o Milagre da Manhã, e em 2, 3 capítulos ele está falando sobre como fazer isso. Eu acho que essa é uma parte importante do livro. E uma última parte ele fala do hábito. Então ele fala que o primeiro dia você vai ter uma empolgação para fazer aquele hábito. Então, nos primeiros dias você vai acordar cedo, vai pular da sua cama, vai. No terceiro, quarto, quinto dia você vai achar que não sei, acho que hoje eu vou dar uma parada, hoje não vou fazer. E isso acaba fazendo com que você perca alguns hábitos, né? Então, até mesmo quando você começa a ir na academia, por exemplo, você começa os primeiros dias, você tá numa maior animação, aí começa a doer a perna, você desiste, hoje eu não vou, aí outro dia fala, ontem eu não fui, hoje eu também não vou, e acaba que você não vai. Então ele falou, os 10 primeiros dias são primordiais, de 10 a 20 é um período que você é um período que mais você sofre, porque é o período que você mais quer desistir. Dos 20 é um período dos 20 aos 30 é um período muito arriscado, porque é um período que você pode falar, gente, não, já tô com essa rotina, eu vou parar um dia, e pode ser onde você se perde. E a partir dos 30 dias você provavelmente criou aquele hábito na sua vida, então o seu corpo já vai entender isso. Ele fala até mesmo na questão de como você dorme e o jeito que você acorda. Então, por exemplo, se você dorme falando que vai ter sono, provavelmente você vai ter sono quando você acordar, porque você pensou aquilo, afirmou aquilo se concretizou. Então é bem interessante essa parte do livro. Então,
a leitura do livro eu acho ela muito interessante, mesmo tendo um ponto crítico. Eu acho que algumas coisas ali se adaptam muito a uma rotina americana do que na nossa rotina aqui do Brasil mesmo, que é um pouco mais, a gente tem um deslocamento mais com transporte, então eu acho que pessoas já acordam às vezes, sei lá, 4 horas da manhã, mas dá para introduzir bastante coisa, principalmente a questão do hábito da leitura, a questão das afirmações. Eu acho que algumas coisas dá para encaixar bem na nossa realidade. Se você também querer, né, além, claro, da compra do livro, que tem nas principais marketplaces aí, aqui embaixo eu vou deixar alguns links, mas o próprio livro, na própria comunidade, se você for no themiraclemorning.com Brasil, você tem vários arquivos que você pode baixar para que você possa já começar ele, então ter os 2 primeiros capítulos, e também, se eu não me lembro, a compra do livro, os royalties dele também servem para algumas coisas, tá? Se você gostou do livro, deixa um like, um favorito, tá? Deixa na descrição se você gostou do livro ou não. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.